Bom dia, turminha, tudo bem? Então, hoje, terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Essas atividades de matemática nossa está muito fácil, gente. Olha só o que é para nós fazermos agora. Desenhando figuras. Está dizendo que você vai pegar uma caixa, uma caixinha vazia. Pode ser uma caixa de suco, uma caixa de creme dental, ou uma caixa de remédio. Está dizendo que você vai pegar essa caixinha e vai fazer o desenho aqui. Mas mas no enunciado está falando que eu vou sentar com meus colegas, mas tá tudo bem, a gente não está na escola. Não tem como a gente sentar com o colega, tá bom? Então, nós vamos fazer em casa. Você vai pegar uma caixinha, pode ser uma caixinha de remédio. Você vai colocar nesse espaço aqui em branco, tá? E você vai fazer o contorno dessa caixa. Essa caixa eu posso fazer o desenho dela assim. Eu posso virar ela assim, fazer um outro formato desenho dela. Posso desenhar só o fundo da caixa. Lembra que na aula passada teve uma aula que a professora falou que quando eu desmonto uma figura, eu chamo de figura plana. Ou seja, se eu pegar essa caixinha e desmontar ela, ela vai ficar uma figura plana, tá? Ela vai ficar aberta, plana, tá bom? Então, aqui é bem facinho. Depois, você vai contar quantas figuras diferentes você desenhou, né? Então, aqui eu tenho a possibilidade de desenhar ela mais larga, desenhar a lateral da caixinha e desenhar esse fundo aqui da caixinha. Então, eu desenhei 3 formas diferentes. Aí, vocês podem virar ela de uma outra posição também, tá? E tentar fazer o desenho aí na folhinha de vocês. Aqui nós temos uma atividade de rotina. Vamos conversar sobre a rotina da escola. Na verdade, nós não estamos tendo uma rotina ainda de fato, não é verdade? Mas se nós estivéssemos lá na sala, a primeira coisa que nós íamos fazer quando chegar na sala era fazer uma oração, agradecer a Deus pela vida, pela família. Depois nós íamos fazer a leitura do alfabeto. Né? Rotina é aquilo que a gente faz todos os dias, tá? Então, nós íamos até o momento do recreio. A professora sempre tem programado, assim, 2 atividades em folha, né? Logo no início do ano. Depois, as 2 primeiras atividades são de copiar na lousa, no caderno. Depois do recreio, o que a gente faz depois do recreio? A gente faz atividades, né? Depois do lanche, né? Aqui a gente faz o que a gente faz antes do lanche. O que nós faríamos antes do lanche? Então, antes do lanche, nós iríamos fazer 2 atividades em folhas, fazer a leitura do alfabeto, né? Fazer uma oração. Então, aqui vocês podem estar fazendo o quê? Desenhando, né? A nossa sala de aula, desenhando um cartaz, né? Com as letrinhas do alfabeto, com as famílias silábicas, tá? Então, aqui vocês podem estar fazendo isso. Desenhar números. Geralmente, quando a gente chega na sala de aula, a gente faz a contagem dos alunos que vieram, aqueles que faltou, se veio mais menina, se veio mais menino, né? Faz a leitura do calendário. Então, tudo isso é uma rotina que a gente faz todos os dias no início da aula. Depois do recreio, né, a gente chega na sala, dá uma relaxada para descansar, porque lá no recreio brincou bastante, correu, pulou, né? Aí a gente dá uma respirada e aí a gente retoma as atividades novamente, tá? Nessa atividade aqui, como já é depois do recreio, então a professora assim costuma, já mais assim para o finalzinho do ano, fazer as atividades assim colada no caderno, tá? No início a professora faz colado, porque ainda vocês não têm muita prática de copiar da lousa, tá? E no final da aula também. Agora, quando você já estiver assim bem craque para copiar da lousa,
né? Então, a gente faz 2 atividades em folha. Primeiro, no início da aula, a gente faz atividades copiadas no caderno, depois atividades em folha. Já para o finalzinho da aula, a professora costuma deixar assim, no finalzinho da aula, a gente faz uma brincadeira, né? Faz uma brincadeira de fazer registro na lousa, brinca, faz uma ginastiquinha já no final da aula. Então, isso a gente chama de rotina. Então, rotina, por exemplo, a minha rotina, por exemplo, eu tenho que acordar de manhã, tenho que me arrumar, organizar minhas coisas. Sempre eu deixo minhas coisas organizadas no dia anterior. Por exemplo, meu computador, meu estojo, os materiais que eu preciso levar para a escola, eu já gosto de organizar no outro dia de manhã. A minha roupa que eu vou usar no outro dia também, eu já deixo pronta à noite. Então, eu já penso que roupa que eu vou usar, que sapato que eu vou usar, né? Para no outro dia não ficar aquela coisa atropelada. Entendeu? Então, a gente chama de rotina, é aquilo que a gente pratica, que a gente tem, né, praticado assim, possamos dizer assim, praticamos todos os dias a mesma coisa, fazemos aquilo, tá? Aqui, ordenando objetos. As figuras a seguir estão distribuídas em grupos determinados. Eu estou vendo aqui em grupos determinados. Deixa eu ver aqui. Que na verdade eu não sei se vocês trabalharam essa página aí, que foi com a professora Cássia. Eu não sei se vocês conseguiram trabalhar essa página aí, tá? Na página 86. Então aqui, ó, as figuras a seguir estão distribuídas em grupos. Determine por algumas características comuns. Escolha uma das características abaixo e preencha as lacunas de cada grupo. Cor, formato arredondado e altura. Então, aqui, esses objetos aqui, são todos iguais? Não. Muito bem, eu ouvi alguém dizer que não. Eles têm todos o mesmo tamanho? Não. Eles têm a mesma finalidade? Não. Porque aqui eu tenho um cone que ele serve para uma coisa, aqui eu tenho uma lata, né? Então, qual que é a característica comum entre esses objetos aqui? Todos eles têm um formato. Qual é o formato deles? Redondo. Por exemplo, se eu pegar esse cone e virar o cone, eu vou ver que ali, na borda dele ali, né, ali dentro, ele é redondo. A latinha também. Você vai observar que ela é redonda ali no fundo da lata. Então, ela tem a forma de um círculo, tá? Então, aqui, o que vocês vão escrever aqui, ó? Olha que facinho. Vocês vão escrever que a característica comum entre esses objetos é que ele tem um formato arredondado, né? Então, o espacinho de vocês aí dá para escrever? Formato arredondado. Não vou escrever toda a palavra porque senão vai demorar muito, tá bom? Lembrando que arredondado, a palavra arredondado, ela escreve com 2 R's, tá bom? Arredondado. É porque eu fico acompanhando aqui na apostila que eu tenho que ir anotando onde a gente para, porque depois eu não lembro. Arredondado. Logo aqui embaixo, nós temos outros objetos. O que nós temos aqui? Alguém falou que tem uma caixa. Muito bem. Nós temos uma caixa. O que mais? Uma mesa, um banco e uma bola. Esses objetos são iguais? Não. Eles têm o mesmo formato? Não. Por exemplo, aqui eu consigo perceber que essa caixa, aqui em cima, ela tem o formato do quê? Ela tem o formato de um retângulo. A mesa também dá para perceber que ela tem o formato de um retângulo.
E o banco aqui também, ó, se eu pegar essa parte de baixo aqui do banco, aqui em cima também eu tenho o formato de um retângulo. Já a bola, eu tenho o formato de um círculo, né? Ela é redonda. Então, qual é a característica comum entre esses objetos? O que tem aqui, nesta e nesta? Alguém consegue me dizer qual é a característica comum? Muito bem, a cor. Então, como que nós escrevemos cor? Cor. Todas elas têm a mesma cor, tá? Logo aqui embaixo, nós temos a figura de um cubo, temos a figura de uma outra caixa e temos a figura de uma pirâmide, tá bom? Essas figuras são iguais? Não. Elas têm as mesmas cores? Não. Elas têm o mesmo formato? Não. Tá? Cada uma tem um formato diferente, certo? Muito bem. Mas o que elas têm de comum? Que característica que elas têm de comum aqui? Todas elas têm a mesma altura. Então, aqui, lembrando que a palavrinha altura, tá? A palavrinha altura, eu escrevo com L, tá bom? Aqui vocês já fizeram com a professora Cássia, se não me foge da memória, tá? Aqui também, eu acho que ela já trabalhou com vocês, acho não, eu vi que ela explicou essa atividade aqui, tá bom? Quem não fez, é só ler o enunciado e fazer, ou voltar lá no vídeo da professora Cássia, certo? Ah, professora, aqui nós temos a página 89, não deu tempo a professora explicar. Mas é só ler o enunciado, que ela fica bem facinho para fazer, tá bom? Aí a aula ao vivo é assim mesmo, o telefone toca, a campainha toca, é o vizinho que chama lá fora, mas tudo bem. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Lembrando que essa atividade aqui também vocês já fizeram, que eu vi que alguém fez, até mandou para mim. Gente, escreva os números preenchendo as linhas. Eu vi que teve gente que me mandou foto, escreveu por extenso. Não é para escrever por extenso aqui. Aqui está dizendo que é para escrever os números preenchendo as linhas, que é para você treinar a escrita dos números aqui. Tudo bem? Lembrando que você tem que colocar tracinhos para separar os números, certo? Aqui, ó, fazer bem bonitinho, bem caprichadinho, tá bom? Nós vamos parar por aqui, tá? Terminou, mandar uma fotinha para a professora, certo?